Bom, a gente agora vai trazer aqui no nosso Antena Manhã o advogado criminalista, Dr. Leonardo de Moraes, para falar sobre Alagoas, que registrou mais de 37 mil denúncias de violações de direitos humanos de crianças, adolescentes, pessoas idosas e com deficiência no ano passado. Um aumento de 23% em relação ao ano passado. Doutor Leonardo de Moraes está conosco por videochamada. Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo. Obrigado por sua participação conosco. Bom dia, Abdias. Bom dia a todos os seus telespectadores e ouvintes. Muito bem, doutor Leonardo de Moraes, é um aumento significativo, 22% em relação ao ano passado. Quais são as causas desse aumento? O senhor acredita que, na verdade, as denúncias estão sendo formalizadas, estão sendo mais formalizadas, porque a gente tem a questão das subnotificações também, os números podem ser ainda maiores. É uma maior conscientização da população? Quais são os fatores que contribuem para esses números? O aumento, ele é algo não que se possa comemorar, mas se observa que alguma coisa está avançando, né? Até muito tempo atrás, todos os fatos que envolviam violação de direitos humanos ficavam sempre às escondidas, ficavam em suas casas, ficavam nos locais mais distantes, em periferias, e ninguém, absolutamente ninguém, denunciava tais violações. Ou por motivo de medo, ou represália, ou risco à integridade física, ou então à própria vida. E o fato de agora, neste momento, aumentar o número de denúncias significa que os canais de acesso aos órgãos que defendem direitos humanos estão sendo um pouco mais aberto, que a divulgação das informações e da necessidade, especialmente da necessidade das pessoas comunicarem fatos em que há violações a direitos humanos também estão sendo realizadas, e, claro, está havendo uma coragem da população quando é vítima de tais fatos, né? É injustificável que, em pleno século XXI, haja violação gritante a direitos humanos, e o fato de haver um maior número de denúncias significa que o trabalho que é feito pelo poder público, não só de conscientização, mas especialmente em provocação da ação em que as pessoas efetivamente procuram os órgãos, está sendo eficaz. Eu vejo isso aí, claro, inicialmente como algo positivo, porque ele demonstra que as pessoas estão efetivamente procurando os órgãos para a defesa de seus direitos. Muito bem. Doutor Leonardo de Moraes, agora a gente percebe que alguns grupos sociais, eles são mais suscetíveis, estão mais vulneráveis à violação de direitos humanos. Quais são esses grupos, né, principalmente, e por que que essas pessoas estão nesse, digamos, ranking dessas violações? Existe naturalmente, né, os chamados clientes preferenciais, especialmente em matéria penal. Eu vou começar por ela, né? Geralmente os pobres, as pessoas de pele escura, as pessoas que vivem em regiões periféricas são os clientes preferenciais. E essas pessoas são geralmente as pessoas mais vulneráveis. Elas muitas vezes não possuem recursos, não têm acesso a pessoas que possam defender os seus direitos, e também eles não têm uma devida proteção de corporações, instituições que protegem, ou então associações. Então, são clientes mais vulneráveis. Então, a razão que existe para isso é justamente a situação de hipossuficiência delas. Então, começam com os mais pobres, as pessoas também de pele escura. Há uma questão também racial que é fundamental para ser colocado neste problema, né? Estatisticamente, as pessoas que são negras, elas são mais violadas em relação aos seus direitos mínimos, como preservação da integridade física e preservação da dignidade, em comparação com as pessoas de pele branca. Isso aqui é dado, não é achismo. Isso aqui é uma estatística que demonstra. Ou seja, há uma situação de vulnerabilidade que provoca efetivamente as violações. Ou vulnerabilidade econômica, ou vulnerabilidade social, ou também vulnerabilidade racial. Esses fatores é que levam, portanto, a essa grande quantidade de violações que acontecem até hoje. Claro, nós somos um país jovem, um país aí com um pouco mais de 500 anos, tem um árduo caminho aí pela frente. Mas é importante, como eu digo, a preservação do mínimo que existe a cada pessoa. A preservação da dignidade de alguém não significa privilégios a alguma pessoa. Você ter o respeito à integridade física, ter o direito à saúde e à educação, e ao respeito que deve imperar nas relações humanas e com instituições, é o mínimo que pode acontecer.
Então, o que se percebe hoje, como eu disse, é uma vulnerabilidade que leva à violação de direitos humanos, mas, como eu disse no começo, isso tem reduzido de forma acentuada, especialmente pela quantidade de denúncias que está sendo realizada e, quem sabe, por consequência, a responsabilização civil, penal e administrativa para as pessoas que violam os direitos humanos. Importante salientar, né, doutor Leonardo, que cada violação, cada caso específico possui tipificações penais próprias, inclusive algumas que podem acumular alguns crimes e, com isso, também aumentar a pena da pessoa que eventualmente seja condenada nesse caso. Vários crimes acontecem com o fim de proteger a violação, para proteger os direitos humanos das pessoas. Primeiro, no aspecto constitucional, há um fundamento da República Federativa do Brasil e coloca como objetivo fundamental a preservação dos direitos humanos. Como eu disse, direitos humanos é proteger direitos de pessoas criminosas. É o direito de qualquer pessoa da preservação do mínimo da sua dignidade. Segundo, no aspecto penal, que é o principal, a proteção acontece em vários níveis. Quando a lei estabelece um crime de tortura, o seu fim é proteger o direito humano da preservação da integridade física, psíquica e também moral. Então, existe a proteção no âmbito penal quando acontece com o crime de tortura. E você vai para vários níveis, como lesão corporal, como também o crime de homicídio. A tipificação legal para o crime de homicídio tem como objetivo proteger a vida. Ou seja, caso você venha praticar o crime de ceifar a vida do outro, você vai receber tal reprimenda, que pode chegar até 30 anos, hoje no Brasil pode chegar até, então, 40 anos, de acordo, então, com a hipótese. Né? Então, no aspecto penal, há vários níveis de proteção. Há também uma proteção no campo administrativo. Eu comecei no campo constitucional, penal e também no campo administrativo. Servidores públicos que, eventualmente, se excedem, podem responder a um procedimento administrativo disciplinar, o que pode culminar na sua demissão. Ele pode perder o cargo em razão desta violação. E também no aspecto civil. As pessoas que forem vítimas, elas podem efetivamente procurar um profissional da sua competência, da sua confiança, desculpe, para ingressar com ação por danos morais. Afinal, a violação a um direito mínimo da pessoa representa uma bala em sua moral, uma bala em sua dignidade que é passível de reparação. Então, é possível uma proteção que vai no campo constitucional, como também no campo penal, no campo administrativo e na esfera civil indenizatória. Bom, doutor Leonardo de Moraes, quais são os caminhos para quem sentir que teve algum direito humano violado? Onde essas denúncias podem ser formalizadas? Importante a sua pergunta. Existem vários canais, né, de acesso à população que eventualmente têm sido vítimas de direitos humanos. Você começa então com a Polícia Civil. A Polícia Civil seria o órgão para que você registre o boletim de ocorrência, ou seja, a notícia de um fato em que acabou de ser vítima, que então oferecerá a proteção e os encaminhamentos necessários. E pode até, no caso da esfera criminal, ele instaurar um inquérito policial levando a um indiciamento e futuramente, após o oferecimento da ação penal, uma responsabilidade no campo penal. Então, a Polícia Civil. Há também o Ministério Público. Esses órgãos também possuem membros do Ministério Público, o promotor de justiça, competentes para cuidar de matéria de direitos humanos. Então, o Ministério Público também é importante. E também as secretarias estaduais e também municipais. Sempre tem departamentos especializados na proteção dos direitos humanos, que é fundamental. E também a própria OAB. A OAB ela possui uma Comissão de Direitos Humanos que é regimentalmente formada para a proteção de vulneráveis. Na OAB, por exemplo, a pessoa vai ser ouvida, o depoimento vai ser registrado, né, porque a pessoa diz as violações que sofrerem, e ele vai fazer os encaminhamentos necessários para que haja amanhã a instauração de um procedimento e, havendo provas, uma responsabilização. O que não se pode aceitar hoje é que as pessoas sejam vítimas e não tomem nenhuma atitude, e não tomem nenhuma providência. E quem eventualmente for vítima, pode procurar qualquer um desses canais que estão aptos para receber a população e reparar o dano que ela sofreu na sua dignidade. Muito bem, doutor Leonardo de Moraes, eu quero te agradecer mais uma vez pela gentileza de nos atender, agradecer por trazer um tema tão relevante e deixar essa mensagem aí para que as pessoas de fato denunciem, porque a violação de um direito fundamental, ela é um crime que essa violação precisa ser combatida veementemente. Muitas vezes a vítima está numa situação, inclusive,
vulnerabilidade, né, de necessidade. Às vezes o agressor é alguém que mantém aquela pessoa, né, que tem uma dependência, seja financeira, emocional, enfim, tem várias questões e muitas vezes a ajuda da família também nesse quesito é muito importante. Doutor Leonardo de Moraes, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Abdias, e um ótimo dia a todos. Esse foi Dr. Leonardo de Moraes, advogado especialista em direito criminal, falando sobre violações de direitos humanos.